Hello there everyone, how's everybody today? Aqui é o Teacher André Betti apresentando o podcast Como se Fala, um podcast voltado para o aprendizado da língua inglesa e os muitos aspectos, dúvidas e curiosidades do inglês. Eu vou te ajudar a experimentar um pouquinho de cada um desses aspectos, seja vocabulário, pronúncia, gramática e outros tantos aspectos que compõem esse idioma incrível que é o inglês. Então, coloque seus fones de ouvido and follow me! Seja muito bem-vindo ao episódio número 2 do podcast Como se Fala. Esse que transmite aqui para vocês é o Teacher André Betti e vamos direto ao ponto, já para responder a pergunta que é a capa do nosso episódio número 2. Como se fala pão francês em inglês? Vamos responder essa pergunta? Bom, então eu vou apelar um pouquinho para a imaginação de vocês. Imagine que agora você saiu da padaria com aquele pão francês quentinho, crocante, passou uma manteiga na hora que chegou na sua casa e está tomando ali uma xícara de café quentinho, fresquinho, feito para você. Delícia, né? Pão francês é parte da realidade aqui do Brasil, faz parte da nossa cultura. Então a pergunta é, posso ou não posso dizer French bread ou pão francês? French bread em inglês. Posso falar isso? Não, não posso. André, por que não? Então vamos entender o porquê. French bread é a tradução literal da expressão pão francês. Simples assim. Mas não necessariamente é o nome desse pão, desse pãozinho em inglês. E vamos entender isso agora. Bom, isso acontece porque em inglês, o pão francês que você gosta de comer, ou talvez goste de comer, ele é chamado de roll. Roll. Ele seria chamado de roll. Por quê? Vamos entender o que significa a palavra roll em inglês. E aproveitando, soletramos roll da seguinte forma: R-O-L-L, R-O-L-L, R-O-L-L. Então vamos lá. Como eu comentei no primeiro episódio, eu amo dicionários. Eu tinha citado naquele episódio o dicionário Oxford, versão online. Aqui eu estou citando o dicionário online Word Reference. Então eu estou citando o dicionário online Word Reference. E a tradução da palavra roll, se for o verbo, é rolar ou enrolar. Então fique com isso em mente, porque isso tem a ver com a resposta. Rolar ou enrolar. O dicionário Word Reference, ele nos traz ainda mais dois significados. Inclusive ele até coloca entre parênteses que é para um termo culinário. Roll pode significar pãozinho ou rosquinha. E ele dá ainda um terceiro significado, que é uma forma composta de duas palavras, que é bread roll. Bread é pão e o roll. E coloca como tradução pão francês. Então essa é a definição desse dicionário online. Agora a pergunta é, por que esse tipo de pão seria chamado de roll? Com base nisso que a gente acabou de ver no dicionário Word Reference. E fiquem tranquilos, eu vou deixar o link do dicionário online Word Reference aqui na descrição do podcast ou do YouTube. E vou deixar também o link direto para essa palavra roll, para depois, se você tiver curiosidade, você mesmo ir lá e ver isso aqui que eu estou comentando. Então, esse tipo de pão seria chamado de roll porque a massa de pão é enrolada antes de ser assada. Então, quando você faz ali o pãozinho, quando ele é feito, ele é enrolado de uma forma bem específica. Você gostaria de ver esse processo de enrolar a massa? Então, eu vou deixar também na descrição, e vou mencionar agora, uma dica de vídeo do canal Receitas de Pai. É lá do Eduardo Rodrigues. Eduardo, obrigado pela sua autorização para poder mencionar o seu vídeo aqui no meu podcast. E valeu mesmo, eu estou deixando o link da descrição, espero que várias pessoas possam ver
você fazendo um pão francês. E pessoal, a dica de vídeo, né? O título do vídeo é Como fazer pão francês em casa, super crocante, idêntico ao de padaria. Esse é o título do vídeo. Fiquem tranquilos, não precisa anotar, tá aqui na descrição, é só você clicar e acessar. Se você acessar o vídeo tem um pouquinho mais de 16 minutos, mas clique em 9 minutos de vídeo e você vai ver o Eduardo fazendo aí esse pão e vocês vão ver como que é o processo de enrolar a massa. Enrola 2 até 3 vezes para sair o pão francês aí que a gente tanto gosta. Tá bom? Mais uma vez então, Eduardo Rodrigues, que é o nosso chefe aí do canal Receitas de Pai, muito obrigado pela autorização, pela sua gentileza e pela sua rapidez em responder a minha solicitação, tá bom? Obrigado mesmo, grande abraço, sucesso. Bom, pessoal, vamos lá. Faz sentido para você isso que a gente comentou aqui? Né? A gente entendeu por que chama roll e que, na verdade, nós não podemos chamar de French bread, porque French bread é uma tradução literal e tradução nem sempre funciona dessa forma, a não ser que você pegue uma única palavra. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, gato, cat, tudo bem, tá certo. Né? Casa, house, ok, tá certo. Mas você pegar 2 palavras, nem sempre vai ser tradução literal. Na verdade, muito provavelmente não vai ser. Faz sentido para você essa explicação, né? Que nós não podemos, vamos repetir, né? Vamos reforçar a expressão aqui. O nome para pão francês é roll. Não diga French bread. Então, se fizer sentido ou não fizer sentido para você, se a minha explicação não te convenceu, por favor, diz para mim, me manda uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail. Para mim vai ser um prazer saber sua opinião a respeito desse assunto e te responder com mais detalhes, até porque um tema nunca é tão curto para ser explicado dessa forma, sempre tem outros pequenos detalhes que a gente pode acrescentar. Mas para não ficar muito longo, eu vou me ater a essa explicação que eu dei hoje aqui. Tudo bem? Vamos aproveitar e aprender algumas palavras relacionadas com esse tema que a gente está falando aqui, que é pão. Então eu separei algumas palavras e alguns termos aqui para vocês. Vamos juntos? Então vamos lá. Como que eu digo pão de cachorro quente em inglês? Você sabe? Como que você diz pão de cachorro quente em inglês? Então aquele pãozinho compridinho, né? Bem peculiar, bem específico de cachorro quente, nós dizemos soft roll. Soft roll. Como que eu digo bisnaguinha em inglês? Gosta de bisnaguinha? Porque na minha casa eu tenho alguém que é fã de bisnaguinha. Então é small roll. Small roll. Olha só os termos aí, roll, para esses pãezinhos. E pão de hambúrguer? Como que eu digo pão de hambúrguer? Então eu digo bun. Bun. Então eu soletro B-U-N. B-U-N. Bun. Pão de forma. Como é que eu digo pão de forma em inglês? Eu digo loaf. Loaf. L-O-A-F. L-O-A-F. Agora, se eu tenho um pão de forma, dificilmente você vai comer ele inteiro, né? Bom, depende. Conheço gente que comeria. Eu vou cortar fatias. Eu vou cortar uma fatia. Uma fatia de pão. Fatia de praticamente qualquer coisa, mas vamos falar especificamente aí de pão de forma. Fatia, nós dizemos slice. Slice. S-L-I-C-E. S-L-I-C-E. Tá? Então, se eu tenho um pão de forma fatiado, olha só a expressão que a gente está aprendendo agora. Pão de forma fatiado, eu digo sliced loaf. Sliced loaf. Tudo bem? Fiquem tranquilos que essas palavras, essas expressões, elas vão estar embaixo aí na descrição, tanto no podcast quanto no YouTube também. Tudo bem? Vamos reforçar mais uma vez, até para não esquecer, não diga French bread e diga roll. Deixei até um vídeo de sugestão aí para vocês verem como que ele é feito, para ficar mais compreensível essa explicação. Tudo bem até aqui? Pessoal, um outro assunto que eu separei para o episódio de hoje é uma palavra que no aprendizado de idiomas ela é clássica, que é fluência. André, o que é fluência? Quando que eu vou ser fluente?
Uma pergunta que é espetacular. Se eu fizer inglês em 1 ano, eu já fico fluente? Bom, gente, eu tenho algumas novidades para vocês. Depois da vinheta, eu respondo essa pergunta, essa curiosidade, esse tema aí que é até polêmico no aprendizado de idiomas, para vocês poderem entender um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá, depois da vinheta, tamo junto. Pessoal, continuando aqui o assunto do nosso episódio de hoje, o outro aspecto que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre uma palavra que ela é um tanto quanto polêmica em inglês. Por quê? Porque eu acho que ela é muito mal usada. A palavra que eu estou falando é a fluência. Então o que eu recebo, o que eu ouço com bastante frequência é: André, o que é fluência? Quando eu vou ser fluente em inglês? Então vamos entender alguns aspectos aí. O dicionário Aurélio da língua portuguesa, ele define fluência como a qualidade ou natureza daquilo que flui, fluidez. E inclusive a segunda descrição que esse dicionário nos dá é a característica daquilo que é espontâneo, natural, espontaneidade, fluidez. E o exemplo que é citado no dicionário é: ela fala inglês com muita fluência. Bom, então esse ponto se torna polêmico porque a ideia é você ser fluente dentro do que você aprender. Se você faz um bom uso do conteúdo de um livro ou de um material de inglês, será que você pode dizer que você domina, faz bom uso desse conteúdo ou contexto que você aprendeu? Sim, às vezes você tem um domínio, né? Tirou boas notas, sabe como usar aquelas perguntas, sabe como dar respostas para aquelas perguntas e entende a maioria dos tópicos mencionados ali. Mas a pergunta continua: posso dizer que eu sou fluente em inglês? Para responder essa pergunta, pensa num estrangeiro aprendendo o português. Pensa aí num americano, ou num francês, ou num japonês, ele aprendendo o português do Brasil. Se ele chegasse para você e mostrasse que ele tem um bom domínio de um único livro de aprendizado da língua inglesa, ou do que nós chamamos de básico, você poderia dizer que ele é fluente em português? Você provavelmente acabou dizendo não mentalmente. Por quê? Porque ele não é fluente. Ele tem um domínio daquele conteúdo que ele aprendeu. Agora pensa esse mesmo estrangeiro, uma situação diferente. Ele consegue conversar sobre uma grande variedade de assuntos com você. Ele entende algumas piadas que você conta. Ele sabe como pedir a própria comida em vários contextos, em vários restaurantes, lanchonetes. Talvez ele trabalhe num ambiente onde há brasileiros falando português o tempo todo. E ele consegue entender as conversas, as reuniões que estão acontecendo. Pensa, por exemplo, ali as variedades de sotaques que nós temos aqui no Brasil. Será que ele conseguiria aprender isso? Será que ele conseguiria entender isso que ele está fazendo ali? Entender aquilo que ele está vendo ali? Então, apesar de ele não entender contextos mais profundos, talvez alguns ditados ou expressões idiomáticas locais, ainda assim você diz que ele é fluente, porque na maioria das vezes, na maioria dos casos, ele consegue compreender aquilo que está sendo dito e participar da conversa, responder e interagir. Não só responder perguntas, mas também expor o ponto de vista, a opinião dele sobre o assunto. E um detalhe que é muito importante a gente levar em conta. Muitas vezes nós brasileiros não entendemos algumas expressões idiomáticas que nós encontramos por aí. Por exemplo, vamos aproveitar e dar algumas expressões que a gente encontra aqui na região onde eu moro.
como eu comentei no primeiro episódio, eu resido atualmente na cidade de Salto de Pirapora. Mas 15 quilômetros daqui tem a cidade de Sorocaba. Eu trabalhei lá durante muitos anos. E tem algumas expressões que aparecem lá. Agora veja se um gringo conseguiria compreender essas expressões. Tá? Por quê? Porque eu não conhecia quando eu vim para cá. Uma até conhecia, as outras duas imaginava o que é isso, né? Por exemplo, para a gente ilustrar a questão da fluência. Olha só, em Sorocaba as pessoas falam xé, ou eles dizem também coaiei o bico. Ou também castele, fio. Você já ouviu essas expressões? Não? Mas você não é brasileiro? Você deveria conhecer, não deveria? Não, não necessariamente. Mas você é fluente na língua portuguesa? Sim, você é fluente. Você não conhece essas expressões idiomáticas locais. Então, quando às vezes a pessoa vê um filme ou uma série, é usada uma expressão idiomática, ou uma palavra, né, ou um verbo composto, que às vezes, por mais que eu seja fluente em inglês, eu não lembro ou eu realmente não conheço. E por isso eu deixo de ser fluente em inglês? Não. Então vamos até aproveitar para fazer aqui uma correção aqui dessa postura ou desse contexto que muitas vezes nós brasileiros, enquanto alunos, a gente faz. Se o meu professor não sabe aquela expressão, ele não deve ser muito bom. Não. Na verdade, seu professor realmente é muito bom. Ele é fluente. E para ele fazer o que ele está fazendo, ele realmente tem que ter um bom conhecimento. É claro que existem estágios, tem pessoas que estão começando a lecionar inglês. Agora tem pessoas que já estão há bastante tempo. Mas às vezes tem alguma expressão ou outra que ele realmente não conhece ou não lembra, né? Mas não é por isso que ele não é fluente. Até aproveitando, né, essas expressões que eu mencionei aqui, elas significam o xé, significa até parece. Quando a pessoa diz assim, xé, hoje não vai chover não. Então até parece que hoje vai chover, porque o sol está brilhando. Ou quando a pessoa diz assim, coaiei o bico, ele riu muito, ou como algumas pessoas dizem, rachou o bico de rir. E a última expressão, né, castele, fio, olha amigo. Então, são expressões, são gírias comuns aqui na cidade de Sorocaba e região, né, e a cidade de Sorocaba está aí a cerca de 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, só para a gente entender, não necessariamente a gente não falar isso, a gente não é fluente, eu não sou fluente na língua portuguesa. Não, eu sou brasileiro, eu resido aqui há 40 anos. Eu falo português fluentemente. E você que está me ouvindo também. Mas tem expressões que às vezes você não conhece. Cada estado desse país que é tão grande tem expressões muito específicas. E às vezes não é só nem do estado, é dentro de uma cidade. Então se o gringo vier ele não entender aquela expressão, ele não é fluente em português, ele que aprendeu português e tal. Não, ele é fluente. Então vamos deixar claro, né, deixar bem esclarecido esse aspecto. Que a fluência ela tem a ver com você ter uma capacidade de compreensão ampla. Por isso que não é tão simples mensurar isso. E para finalizar esse assunto, para a gente entender que é possível você ter um domínio de certos aspectos de um idioma, mas não ser fluente, em especial quando você está estudando, é interessante a gente destacar o seguinte. Pense, por exemplo, o linguajar médico, da área médica. Hoje, por exemplo, na área médica ou de área de saúde. Hoje, por exemplo, eu fui ao dentista e a minha dentista usou 3 expressões que eu não faço a mínima ideia do que significa. Eu tive que perguntar para ela o que era e ela, com muito custo, né, tentou me explicar. Mas como ela é especialista no assunto, ela ainda usou outros termos para me explicar que eu ainda não entendi muito bem. E ela usou palavras que eu conheço, mas num contexto que para mim não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu não sou dentista. Então a gente tem que entender o seguinte, muitas vezes a fluência ela é relativa. Né? Às vezes você vai conversar em português com o seu médico e você não entende metade do que ele está falando. E ele está errado? Não, ele é médico, ele entende. Ele está cuidando de você, ele tem que saber todos aqueles termos, aquelas expressões. Você tem que saber? Não, você não é médico. Então vamos esclarecer isso, que muitas vezes a fluência depende das áreas também que a pessoa ela está.
Tudo bem? O que eu acredito, para arrematar o nosso assunto aqui, que já ficou longo, é o seguinte. Muitas vezes essa questão da fluência tem a ver com a má aplicação da palavra dentro de um contexto de marketing. Então, quem faz propaganda de escola, trabalha no marketing, vai fazer divulgação e tal, usa essa palavra descomedidamente. Ou seja, a palavra atrai, porque todo mundo quer ser fluente num segundo, num terceiro, num quarto, se possível em 20 idiomas diferentes. Todo mundo gostaria de ser fluente em tantos idiomas assim. Então essa palavra, ela é usada de maneira descomedida. Eu vou dizer que o meu curso você vai ser fluente em 3 meses, o que é outro assunto que a gente vai conversar mais para frente aqui sobre em que tempo que se leva para aprender inglês, né? Então as pessoas usam a fluência, né? É como se fosse um crédito que a pessoa ela gasta e isso gera uma série de preocupações ou de dúvidas na cabeça das pessoas. Mas quando que eu vou ser fluente? Vou te dizer, eu estudo inglês pelo menos há 20 anos e tem um monte de coisa para eu aprender. Significa que eu não sou fluente? Óbvio que não. Eu consigo conversar em N situações, em várias situações diferentes. E conheço várias pessoas que sabem fazer o mesmo, mas que tem assuntos que ele fala, olha, esse assunto eu não conheço, eu desconheço essa palavra, eu desconheço esse verbo, e tudo bem, ele é fluente, e eu tenho certeza disso. Então, o mau uso da palavra fluência gera ou gerou nas pessoas, em especial aqueles que estão aprendendo o inglês ou qualquer outro idioma que seja, essa dúvida, né? Quando que eu vou ser fluente? Por quê? Porque eu vi na propaganda da televisão, ou do rádio, ou na internet, que aquele curso X, aquele professor Y, diz que em tantos meses ou em tantos anos eu vou ser fluente. Então a má aplicabilidade da palavra gerou esse assunto do que é a fluência. Mas então, resumindo, a fluência é a fluidez, a maneira clara com que se expressa sobre um assunto dentro de uma situação, mas não significa necessariamente você saber todas as palavras, conversar sobre todos os assuntos. E também não é você fazer ou estudar um livro de inglês, seja um livro de gramática, o livro do curso X ou Y, eu sou fluente. Isso também não é possível. Eu não consigo ver um aluno que estuda um livro e dizer que ele é fluente. Ele pode ter um domínio daquele tópico que ele aprendeu, mas dizer que em um livro você vai ser fluente, ou em 6 meses ou em 1 ano você vai ser fluente, eu realmente não acredito e não valido esse conceito. Talvez até um pouco duro dizer assim, mas é a realidade. Então a fluência ela vem com o tempo. Você pode ter domínio, mas a fluência ela leva tempo. E hoje a gente vive num mundo que quer aprender as coisas para ontem. Então, cuidado, você pode acabar tendo algum tipo de frustração com isso, que é exatamente o que eu e todos os colegas professores não queremos, que você se desgaste, mas sim que você tenha prazer no aprendizado do inglês ou de qualquer idioma que você esteja aprendendo, e ao mesmo tempo que você, com esse esforço, se torne fluente. Pessoal, quero agradecer a todos pela audição desse segundo episódio do podcast Como se Fala, do Teacher André Betti. Aproveitando também para dizer que as palavras, expressões e os links ou sites que eu mencionei aqui durante o podcast de hoje, eu vou deixar na descrição aqui, tanto da plataforma de streaming que você está usando, quanto também no meu canal no YouTube. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, espero que vocês sejam bem-sucedidos nos estudos de vocês e nos vemos no episódio número 3, semana que vem. Muito obrigado, forte abraço! Podcast Como se Fala, do Teacher André Betti. Toda semana, dicas, curiosidades, detalhes, aspectos da língua inglesa
para você que gosta ou está aprendendo a língua inglesa.